tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Natureza Humana. Meu nome é Jean César, estou falando aqui da cidade de Porto Ferreira, falar com vocês um pouco sobre uma história rápida de nossa cidade. Porto Ferreira, foi fundada 29 de julho de 1896. 29 de julho de 1896. Esse ano, Porto Ferreira completou seus 129 anos. Onde a gente está aqui? Na antiga estação FEPASA, antiga estação ferrovia FEPASA aqui de Porto Ferreira, né? Esse lugar bonito, de história, bonito, cheio de história. E hoje temos ali, nos dias atuais, hoje é a base da Guarda Municipal. Hoje aqui na FEPASA, né? Que é a antiga FEPASA também, nós temos o museu, né? O Museu da Cidade, Flávio de Oliveira, né? Que é o nome do Flávio de Oliveira, devido a um historiador da cidade, tá certo? É uma cidade acolhedora, conhecida como a capital da cerâmica e decoração. Temos seus atrativos também na cidade que teve, né? Como os blocos carnavalescos, né? O bloco do boi, o bloco do amigo meu, o bloco do burro, que hoje é o mais tradicional e antigo, o bloco do boizão, né? Que são os blocos carnavalescos mais antigos aqui da cidade, do nosso amigo finado Zé Américo da Silva, né? Que foi um dos carnavalescos mais antigos. Né? Porto Ferreira é uma cidade, fica às margens da rodovia Anhanguera, né? E por ser às margens da rodovia Anhanguera, é uma cidade acolhedora. Sejam bem-vindos quando quiser Porto Ferreira. E vamos dar uma outra continuidade agora na história de Porto Ferreira. Dando continuidade à nossa matéria, falando sobre um pouco de Porto Ferreira, principalmente desse espaço maravilhoso que é a FEPASA, né? Aqui do lado, aqui a gente mostrar para vocês, temos aqui do lado um pouco do trilho, né, da época da ferrovia da Companhia Paulista, né? A Companhia Paulista, na época, começou aqui em 1880, ela começou em 1880, ali daquele outro lado, aqui, vamos chegar aqui para cá, ali dentro daquela farmácia, onde tem a farmácia, aquela casinha, segundo o nosso amigo historiador Renan, né, foi pertencente ao doutor Carlinho Valeriani, foi pertencente ao doutor Carlinho Valeriani na época de 1904, segundo as informações do historiador Renan aqui da cidade. Ferreira, né, tinha muitas unidades, principalmente desse lado da avenida. Essa avenida, na época, era uma avenida muito bonita. Teve, na época, quando eu tinha aqui as carrocinhas, né? Aquelas carrocinhas, E também Porto Ferreira, na época de 1970, rápido, teve a agência Salles que fez uma parte do comercial do cigarro Continental. É verdade, curiosidade, tá? Então, o ator, na época, o Erson Capri, né? Parou aqui na ferrovia, parou nesse campo, vou até mostrar para vocês, né? Conforme o trem, ele vinha, nós temos aqui a porta, olha lá, transporte de madeira, que nós temos aqui, é onde o pessoal era os embarques. Então, o trem vinha sentido de lá para cá, que era antigamente, ele vinha de Pirassununga, tá? O trem vinha de Pirassununga, parava aqui em Porto Ferreira, daqui o pessoal desembarcava, e do outro lado, né, do outro lado ali, tinha a parte dos táxis antigos. A parte dos táxis antigos subiu a Rua da Praça, né? O ator subiu a Rua da Praça, onde filmou um pouco da Igreja Matriz, que é a igreja hoje conhecida como Paróquia de São Sebastião, que é padroeiro da cidade de Porto Ferreira. Dando continuidade, não só aqui na FEPASA, vamos falar um pouco da nossa ponte metálica. A ponte metálica que passa hoje, que corta o Rio Mogi Guaçu, é uma ponte inglesa, na época foi fabricada por materiais da Inglaterra, e essa ponte, na época, serviu de acesso, porque antigamente, antes da ponte, existia um balseiro chamado João Ferreira. E o João Ferreira ele tinha a balsa que fazia a travessia dos moradores ou das próprias carroças, dos veículos que tinha de época. Essa balsa ela ficava onde? Próxima à Fazenda Rio Corrente. Onde é contigo a Fazenda Rio Corrente, o pessoal ia até lá e fazia a travessia de um lado e do outro, o balseiro João Inácio Ferreira, certo? Porque não tinha coroa. Com o tempo, né, depois de 1800, dava uma beirada, se não me lembro certinho, veio a construção da ponte metálica, com material da Inglaterra. Um material da Inglaterra muito forte, né? E veio junto com os navios, porque Porto Ferreira, porque tinha, né, antigamente os navios cargueiros, Porto Ferreira tinha aqui. Os lugares próximos ali à beira do rio Mogi Guaçu,
tem lá onde aquelas argolas, tem lá onde teve a história dos navios cargueiros. Então, na época, esses navios cargueiros trouxe toda a estrutura da ponte e veio da Inglaterra para ser construída essa ponte metálica, que hoje é conhecida como a Ponte Antiga de Porto Ferreira, e serve de benefício para os 62 mil habitantes da cidade. Tá certo? Porto Ferreira hoje, com 62 mil habitantes, com quase 91 bairros, né? Então, uma cidade que ela progrediu imensamente com a ajuda dessa população bonita, que foi fazendo parte da história do povo ferreirense. E no de carnaval, né? Que logo chega fevereiro, na alegoria dos carnavalescos, na época de Porto Ferreira, em 1934, o primeiro bloco fundado carnavalesco aqui, de boi, que nós chamamos de boi, foi da família do seu Zé Américo da Silva, em 1934, né, quando foi fundado o Boizão, o Bloco do Boi, o Boizão. Esse Boizão, o que é o Bloco do Boi hoje, que a gente tem aqui na cidade? São feitos de bambu, com um pano, com cabeça de boi, eles pegam aquelas cabeças de boi, fazem ali, deixam bem arrumadinho, bem enfeitado, e sai aquela multidão em volta do boi, ou seja, em volta, e quem fica embaixo são duas pessoas. Essas duas pessoas vão debaixo dessa estrutura feita de bambu, né? Feita de bambu, para aquela armação de bambu, como se fosse um boi, e sai na multidão, né? E o povo carnavalesco se veste, os foliões se vestem com fantasia de mulher, fantasia de dinheiro, mendigo, pingaiada, e sai aquela multidão bonita em volta do boi, de todos os blocos carnavalescos, não só o bloco do boi, existe o boi do bloco inimigo meu, o boi infanto juvenil, existe vários blocos carnavalescos, né? O bloco do burro, hoje o tradicional bloco do burro, tem o bloco existiu o bloco da vaca, tem o bloco da zebra. Então todos esses blocos fazem a animação carnavalesca do folião ferreirense. Então o povo hoje não vê a hora de pegar aquela data de fevereiro, semana do carnaval, que é onde sai aquela animação gostosa, a família sai para comemorar. E tem um detalhe no bloco do burro, tá? E lá a galera, né, que é tradicional dele, é a caipirinha feita no tanquinho. Tem um tanquinho que a galera tem lá no bloco do boi, no bloco do burro, tá? Na galera do bloco do burro, tem um tanquinho, eles enchem com pinto, faz caipirinha, todo mundo que estiver lá, vai lá, toma um gole de caipirinha, que é a tradição do aperitivo pra galera que toma. Lembrando que a gente sabe, né, que a gente tem que tomar cuidado com bebida alcoólica, mas é a tradição da galera do bloco do burro, uma tradição bonita. Todos os blocos aqui de Porto Ferreira são os tradicionais blocos. Cada um tem sua história. Inimigo meu tem a sua história dele, o bloco do infanto juvenil tem a história dele, o boizão tem a história dele, o bloco do burro tem a história dele, a zebra tem todas as histórias. Ou seja, Porto Ferreira é uma cidade assim que não vê a hora de chegar o carnaval. Tem umas coisas, em janeiro temos as famosas tradicionais descidas de boia. As descidas de boia, quando a pessoa vai lá na Cachoeira de Emas e vem descendo o rio abaixo, que é o rio Mogi Guaçu, até chegar ao ponto aqui, ali onde se encontra no Chalé dos Canoeiros, aqui em Porto Ferreira, que é o ponto final da descida de boia. São geralmente de 5 a 6 horas de rio abaixo, conforme está ali a pressão da água também, tá? É perigoso. Vai descer boia? Tem que ter colete, os equipamentos acessórios, a sua boia tudo certinho, já não tem problema. Mas é uma tradição que se tornou tradição de uns anos para cá, as descidas de boia no final de janeiro. Em Porto Ferreira não podemos deixar de falar um pouco que hoje é conhecido como Santuário de São Sebastião, que antigamente era Igreja de São Sebastião, passou com o nome de Santuário. Foi fundado em 1892, em 1892, a fundação da Igreja de São Sebastião, no qual hoje se tornou Santuário de São Sebastião. Estamos aqui hoje, continuando aqui na FEPASA. Aí, lá, as margens aqui, a gente vai mandar um pouco mais aqui, né? Você vai ver, a gente vem lá na frente, que tem um barracão, aquele barracão amarelo, não sei se você dá para enxergar lá na frente aquele barracão amarelo. Aquele barracão amarelo é conhecido como o Anfiteatro do Isaltino Casimiro. Anfiteatro Isaltino Casimiro. Por que foi dado esse nome? Seu Isaltino Casimiro,
além de ser músico antigo da cidade, foi também pertencente aos antigos grupos de chorinho. Aquele chorinho que tocava em coreto, aquelas coisas todas. Então, em homenagem ao seu Exaltino Casimiro, foi dado o nome do Anfiteatro Municipal para essa pessoa. Porto Ferreira tem grandes histórias, inclusive no nosso ginásio de esportes, Adriano José Mariano, se não me engano, ele foi jogador do Atlético Mineiro, hein? Jogou no Atlético Mineiro, um dos grandes jogadores, e foi dado o nome do nosso ginásio de esporte ao Adriano José Mariano, e também da família tradicional aqui do Porto Ferreira. Então, pelas margens da rodovia Anhanguera, que é a SP-330, não deixe de conhecer Porto Ferreira, capital da cerâmica e decoração. São mais de 260 lojas da cerâmica e decoração para vocês conhecerem e fazer a visitação em nossa cidade. Sejam todos bem-vindos e meu muito obrigado e bons ventos e boas estradas a todos. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu já me inscrevi no canal Natureza Humana. E você, tá esperando o quê? Vai lá e se inscreva no canal.